Aqui é Letícia Luz, sobretudo, e a gente vai falar um pouco mais sobre física, especificamente sobre calometria. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. O que seria calometria? Vai ser o estudo das trocas de calor entre corpos, tá? E troca de energia, né? Dessa forma de energia entre os corpos. Calor vai ser uma energia, né? E dois ou mais corpos. E o calor vai ser determinado como energia térmica em trânsito. E para o calor, ou seja, se dois corpos estão em contato térmico, vai ocorrer a transferência de calor até eles ficarem com equilíbrio térmico. Eles vão precisar do contato térmico para ficar em equilíbrio térmico. E eles vão... A substância que tiver maior temperatura vai ceder calor para a substância que tem menor temperatura. E assim elas vão se igualar, encontrando o equilíbrio térmico. Até ela se igualar, né? Ela vai ficar cedendo calor ali, tendo uma transferência de calor, uma transferência dessa energia para o outro corpo, até elas se igualarem. E como é que a gente vai medir? Primeiro, né, elas podem transferir energia pelo contato, convecção e indução. E a gente vai ter aqui... qual vai ser a medida, né, dessas calorias, né? Então, a gente vai medir em joule pelo Sistema Internacional de Medida, mas também é muito comumente usado caloria, que vai corresponder a 4,186 joules, tá? E uma caloria é uma quantidade de... é igual a uma quantidade de... meu Deus... de energia térmica, né? Vai ser 1 grama, né? E tá, vamos lá. Vamos passar para as... Deixa eu explicar isso aqui melhor. Uma caloria, ela vai ser correspondente a uma quantidade de energia térmica necessária para elevar 1 grama... elevar a temperatura de uma substância de 1 grama, né? Você pega lá a substância que você quer, pega 1 grama dela e a temperatura necessária, né, para ela aumentar 1 grau vai ser 1 caloria. E vai equivaler a 4,786 joules. Beleza. Então vamos passar para os tipos de calor, né? Primeiro a gente vai ter aqui o nosso calor sensível, aqui em cima, tá? Calor sensível. O que vai ser o calor sensível? O calor sensível vai ser sempre que o corpo vai ter a temperatura dele alterada, também podendo ter a mudança na sua dimensão alterada também. Então, ele vai ter sofrido calor sensível. Esse tipo de calor, ele pode mudar a temperatura do corpo pelo processo de dilatação térmica, né? E a fórmula que a gente vai ter para o calor sensível é essa daqui, que significa o quê? A quantidade de calor é o quê? Vai ser igual a massa vezes calor específico vezes diferença de variação de temperatura, né? E o que vai ser esse calor específico? Já botei aqui logo embaixo. O calor específico vai ser o seguinte. Ele vai ser representado por esse C aqui e ele vai indicar a quantidade de calorias que o corpo precisa para elevar 1 grau Celsius, uma massa de 1 grama, tá? E essa unidade, né, de medida, a gente pode ter como referência a água pura, e o calor específico da água pura é 1 caloria por cada grama Celsius, né? E a gente pode ter diferentes tipos de calor específico para cada substância. E o que define a grandeza do calor específico é se a substância vai absorver mais ou menos calorias para variar sua temperatura de 1 grau Celsius. E depende também do número de liberdade das moléculas desse corpo, como translação, vibração, rotação. E quanto maior esse grau de liberdade, maior vai ser o calor específico, né? E para medir isso, a gente usa também o calorímetro, tá?
Então, vamos lá. Vamos continuar falando um pouco mais sobre o calor. Vamos parar de falar sobre o calor específico um pouco. Vamos falar agora sobre capacidade térmica, que vai ser usada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber, ou que ele vai ceder, né? E para que essa temperatura varie, né, de 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin também, né? E ele é diferente do calor específico, né? Porque essa grandeza ela vai estar relacionada com o corpo como um todo e não só com cada grama da composição, como é o calor específico, tá? Então, essa é a diferença entre eles. Eles dois vão medir, né, para elevar a 1 grau Celsius, mas a diferença é que o calor específico está vendo por grama e a capacidade térmica está vendo o corpo em geral, o corpo total. E é uma propriedade dessa substância, né? E a gente vai ter aqui duas fórmulas, né? Que vai ser a capacidade térmica, esse Czão, vai ser igual a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Ou a capacidade térmica vai ser igual à massa da substância vezes o calor específico, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui na capacidade térmica. E agora a gente vai falar um pouco sobre o calor latente, né? E o calor latente, ele vai determinar a mudança de estado, né? É o calor da transformação. É a quantidade de calor, ele vai medir a quantidade de calor que vai ser recebida pelo corpo para ele sofrer uma mudança de estado físico, ou seja, qual é o calor latente que ele precisa para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. É isso que o calor latente vai medir, tá bom? E a equaçãozinha dele, né, a formulazinha dele vai ser quantidade de calor latente, que esse vai ser esse aqui, vai ser igual a massa do corpo vezes o calor latente de fusão, de vaporização, dependendo da mudança de estado, vai ser medido por joule por quilograma ou caloria por grama, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o fluxo do calor. Ou fluxo térmico, tá? Que vai ser o que vai dizer pra gente a taxa de passagem de calor através de uma área. Ele vai ser definido no sistema internacional como φ, né? Que é essa letra grega aqui, essa letra assim, é o φ. E a fórmula que a gente vai usar para o fluxo do calor vai ser φ é igual a quantidade de calor, né, sobre a variação de temperatura, ou φ vai ser igual a condutividade térmica, que é esse Ka aqui, que vai ser medido em watt por metro por quilômetro, né? E esse A vai representar aqui a área do corpo, que vai ser metro ao quadrado. E aqui a gente vai ter de novo o ΔT, que vai ser a nossa variação de temperatura, e esse E, que vai representar a espessura do corpo em metros, tá? Então, só para finalizar, a gente vai dizer que uma substância que está tipo no estado sólido e ela está sendo aquecida, ela vai estar sofrendo calor sensível. Mas se ela estiver no processo de fusão, ela já vai estar calor latente de fusão, tá? Só para frisar essa diferença. E sobre trocas de calor, né? Vai ser sempre nula. Então, se a gente somar o calor cedido com o calor recebido, vai ser sempre zero. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que tudo tenha ficado bem claro. E se você gostou, dá o like aí e continua no canal para ver mais.